Terminar um relacionamento dói. Mas ser professor e ter alunos que não fazem atividade dói muito mais. Você pode mudar essa história. Com apenas uma atividade por dia, você faz feliz o seu professor. Manda! E aí, galera do primeiro ano, vou fazer um vídeo só para esse terceiro pet, porque nem eu tô aguentando mais ficar fazendo um monte de vídeo. E é isso aí. A primeira matéria é o seguinte: conceito de força e sua unidade de medida. O conceito de força, vamos começar. Quando eu falo a palavra força, o que vem na sua cabeça? Força. Bom, na minha, pelo menos, vem a ideia de alguém forte que consegue fazer as coisas, levantar, enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de imagem. Mas na física, a força não é um atributo físico, não é algo que você tem, é algo que você faz. Quando você vai lá e empurra um objeto, levanta alguma coisa, você está exercendo uma força sobre esse objeto. E o que a força é? É você pegar a energia, no caso do seu corpo, e transferir para um outro objeto, para um outro corpo, aplicando um movimento nesse corpo. Ou colocando um movimento nele, ou parando um movimento que ele já tem. Por exemplo, se estiver vindo um trem lá, aí o seu Superman, você vai e para o trem, né? Você está exercendo uma força em cima do trem para mudar o estado de movimento dele. Fácil, né? Beleza. A unidade de força, ela foi uma homenagem ao Sir Isaac Newton, que era um cara rico à toa e que ficou estudando bastante e é considerado o pai da física. O camarada lá do século XVII, morreu no século XVIII. E o que vocês precisam lembrar mais ou menos, não precisa decorar também não, é o seguinte: no Sistema Internacional de Unidades, que é o padrão que todo mundo usa, o Newton ele vale 1 kg por metro por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? 1 kg é uma unidade de massa, fácil, você imagina um objeto de 1 kg, um saquinho de açúcar, e 1 metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Quando você faz 1 newton de força, quer dizer que você está acelerando um objeto de 1 kg a 1 metro por segundo ao quadrado. Só isso. Beleza. Essa parte aqui é doida. Ó. Existem 4 forças na natureza. Gravitacional, que é a da Terra, né? Te puxa para baixo. Tão como a do Sol, que puxa a Terra, faz ela girar em volta. É a força que a gente vê aí no universo, que a gente vivencia no dia a dia, que faz a gente tá em pé no chão, sentado aí no sofá, deitado na cama, etc. É o que puxa a gente para o centro da Terra. A eletromagnética, que o próprio nome já diz, envolve interações elétricas e magnéticas. A gente sabe, ou talvez vai saber agora, que todas as células, todas as partículas são compostas por átomos, certo? E os átomos são compostos por nêutrons, prótons e elétrons. Todas as partículas essenciais da matéria, elas têm carga elétrica. E a carga elétrica, ela interage não só eletricamente, como influencia na interação magnética.
Tanto que hoje a física nem separa elétrica e magnetismo. Tem esse termo, né? Que já engloba os dois, eletromagnético. Por quê? No fim das contas, vem tudo do mesmo lugar. Não é a mesma coisa, mas uma convive com a outra e uma precisa da outra. Enfim, uma coisa doida da interação eletromagnética é o seguinte. Na hora que você pega um lápis, encosta em um objeto, coloca o dedo na testa, você sente, né, o toque. Mas olha só, a parte mais doida, hein? O seu dedo, ele não consegue encostar na sua testa. Não tem nenhuma partícula do seu dedo que encosta em alguma partícula da sua testa. Por quê? Quando a gente vai olhar lá microscopicamente, muito microscopicamente, que a gente vai ver os átomos, você tem um átomo que ele é composto lá, pelo que eu falei, né? Tem um núcleo de nêutrons e prótons e os elétrons girando em volta. Esse átomo, a maior parte dele é espaço vazio. Muito espaço vazio. Para você imaginar uma comparação. É uma laranja aqui no centro da Terra, uma laranja lá no centro da Terra. E umas bolinhas de gude aqui na superfície. As bolinhas de gude girando em volta da laranja. Todo o resto da Terra é espaço vazio. A laranja lá no meio é o núcleo e as bolinhas de gude girando em volta são os elétrons. O resto é tudo espaço vazio. Então, quando você chega um átomo perto do outro, não encosta um núcleo no outro, um elétron no outro, não encosta. Antes de chegar ao ponto de um elétron chegar perto do outro, ambos vão interagir eletromagneticamente. O elétron vai fazer lá uma interação através do seu campo elétrico, seu campo magnético, e vai empurrar o outro elétron. Então, na hora que você encosta na sua testa, você sente a força eletromagnética que a sua testa faz no seu dedo e o seu dedo faz na sua testa. Mas você nunca encosta as partículas umas nas outras. Enfim, deixa pra lá, isso é viagem. Mas é sério, é sério. As outras forças que existem são nuclear forte e nuclear fraca, que são forças mais específicas justamente ali do átomo. Por quê? Se tem um monte de prótons juntinho ali no núcleo, todos os prótons têm carga positiva e tecnicamente eles teriam que se repelir. Mas existe uma força nuclear forte que mantém eles unidos. E a força nuclear fraca, não vou entrar em detalhes, mas ela também atua lá dentro do átomo. Beleza. Primeira lei de Newton. Na ausência de forças, ou se a resultante delas for nula, ou seja, se não tiver força nenhuma, ou se todas as forças se anulam, se você fazer uma força de 10 para a esquerda, outra pessoa faz uma de 10 para a direita, elas se anulam, vira zero. Um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Se eu deixar o lápis aqui em cima da mesa parado e ninguém mexer nele, ele vai continuar parado para sempre, certo? Certo. Não sei que tem um terremoto, mas aí o terremoto vai mexer nele, né? E a coisa doida que a gente não vê no dia a dia da primeira lei de Newton é o seguinte: se você pegar o lápis e jogar ele, tecnicamente ele nunca vai parar se nenhuma força atuar nele. Se eu pegar o lápis agora e jogar, ele vai parar, né? Óbvio, ele vai bater ali na parede, vai cair no chão e vai parar. Mas olha só, na hora que ele bate na parede, a parede faz força nele e muda o estado de movimento dele. Se eu pegar o lápis e rolar no asfalto, assim, numa estrada bem grande, que não tem nada para ele bater, ele vai rolar um pouquinho só e em pouco tempo ele já vai parar. Isso quer dizer que a lei da inércia está errada? Lógico que não, sabe por quê? A gente ainda vai ver atrito ali embaixo, mas é o seguinte, né? Na hora que o lápis está rolando ali,
ele vai interagindo com o próprio chão, com a própria superfície que ele está rolando. E essa superfície faz a força nele e muda o estado de movimento dele. Se nós estivéssemos no espaço, ou tivesse uma superfície que não tem atrito, aí a gente perceberia o movimento em linha reta em velocidade constante. Quando o foguete está lá no espaço viajando, ele dá uma jatadinha de gás assim, ó, e ele já se move para sempre com aquela velocidade. Até, lógico, né, ele bater em alguma coisa, ser sugado pela gravidade de algum planeta, etc. Mas enquanto ele está lá tranquilão no espaço, ele não precisa ficar soltando fogo o tempo inteiro. Ele só dá uma assim, ó. Aí ele já vai embora para sempre. Beleza. Aí aqui, ó, é só falando bobagem da soma das forças igual a zero, continua em inércia, tranquilo. Beleza, vamos lá, segunda lei de Newton. Antes de explicar ela, tem os termos que vocês vão precisar lembrar, que é massa e peso. Não é a mesma coisa. A massa de um corpo, ela se refere à quantidade de matéria que o seu corpo tem. Ou um objeto, a quantidade de matéria que tem. Tudo que é sólido, líquido e gasoso é composto de partículas, tem massa e tal. A massa é inclusive o que faz existir a força gravitacional. Quando uma massa está no espaço, qualquer lugar, ela gera uma deformação no espaço-tempo. Isso mesmo. Deforma o espaço, a dimensão espacial mesmo, e o tempo também. Aqui no nosso dia a dia nós não percebemos isso porque a gente convive com massas extremamente pequenas. A nossa massa é desprezível perto das infinitas massas aí que tem pelo universo. E o peso, ele é o seguinte, ele é uma força que acontece quando duas massas interagem. Então você, quando você sobe na balança, você não está medindo o seu peso do seu corpo. Você está medindo o peso que existe no seu corpo porque a Terra está naquele momento te puxando para baixo. Então o seu corpo está fazendo uma força para baixo e aí a balança mede essa força que você está fazendo para baixo. É como se você fosse lá na balança e estivesse empurrando ela assim, olha. E você tá, porque a Terra está te puxando. Isso é muito fácil. Se você for lá na Lua, por exemplo, o seu peso já não vai ser o mesmo do que é aqui na Terra. Por quê? A força da gravidade lá na Lua é 6 vezes menor do que da Terra. Então você vai pesar 6 vezes menos. Mas o que é constante, vale para qualquer lugar, é a sua massa. A sua massa é a mesma que na Terra, no espaço, na Lua, na puta que pariu. E a segunda lei de Newton é muito fácil. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam nele. E tem o mesmo sentido, a mesma direção. Então olha só, na hora que você faz a força num corpo, você muda o estado de movimento dele, você provoca nele uma aceleração. Essa aceleração é proporcional à restante das forças, lógico. Se você faz a força, você vai acelerar muito. Agora se você faz uma força, aí você vai acelerar pouco. E a questão de mesmo sentido e mesma direção é o seguinte. Toda força, ela é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Tem módulo, valor, 10, 20, 30, 40, 50. Tem direção, horizontal, vertical, diagonal, 30 graus assim, 52 graus assim. E tem sentido. O que é sentido? Você pega a direção, horizontal. O sentido é, tá para direita, tá para esquerda. Ou então, vertical, tá para cima, tá para baixo. Então, se você tem uma força na vertical apontando para cima,
a sua aceleração vai ser na diagonal, na horizontal? Não, vai ser na vertical, apontando para cima. Isso é muito fácil. E aí, a fórmula física, meu amor. Força é igual a massa vezes aceleração. Lembra de novo lá da unidade de newtons. Quilo, massa vezes metro por segundo ao quadrado, aceleração. Então a gente já sabia desde o começo, força é igual a massa vezes aceleração. Mas está escritinho aqui. Essa parte aqui do plano eu vou explicar daqui a pouco. Terceira lei de Newton, ação e reação. Quando um corpo exerce uma força sobre outro corpo, este exerce uma força de mesmo módulo, intensidade, mesma direção e sentido oposto sobre o primeiro. Embaralha tudo a cabeça, né? Quando você lê isso aqui, mas isso é extremamente fácil. Olha só, quando você vai e dá um soco na parede, não é para fazer isso. Mas quando você faz, imagina, o que vai acontecer com a sua mão que você deu o soco? Vai doer, né? Na mesma hora. Por quê? A mesma força que você faz na parede, ela volta na sua mão. Se você der um soco fraco, vai doer quase nada. Se você der um socão com toda a sua força, você vai arrebentar a sua mão. Porque você não aguenta a própria força que você faz. Certo? Quando você está levantando um objeto, o que acontece? Você está fazendo uma força nesse objeto para cima. Tranquilo? Ao mesmo tempo que você faz essa força para cima, o objeto ele faz uma força na sua mão para baixo. Coisa doida, né? Sim, muito doido. Quando você coloca um lápis em cima da mesa, tem o peso do lápis apontando para baixo. Porque a gravidade está puxando o lápis a todo momento para baixo. E aí, o lápis faz força na mesa para baixo. À medida que o lápis faz força na mesa para baixo, a mesa faz uma força no lápis para cima. E aí você junta essa força para cima e essa força para baixo, as duas é igual, piu, piu, cancela, não existe mais nada. E aí o lápis consegue ficar parado no lugarzinho dele. Então olha aqui, ó, se tem um bloco parado, o peso dele é a massa vezes a aceleração da gravidade. E a gente tem agora essa força normal apontando para cima. Quando a gente está falando de uma superfície que ela é perfeitamente horizontal, aqui ó, bonitinha, essa normal ela vai estar alinhada com o peso e aí as duas vão se anular, certo? O bloco faz força na superfície para baixo e a superfície faz força no bloco para cima. Outro exemplo de ação e reação nessa mesma imagem é aqui, ó. Tem uma pessoa puxando o bloco para frente. Amarrou a linha nele e está puxando para frente. Na hora que você está puxando esse bloco para frente, a superfície dele aqui de baixo, ó, bem essa de baixo mesmo, que está encostando no chão, na hora que você olha ela assim, ó, tchan, na lupa, microscopicamente você vai ver que a superfície é toda irregular, certo? E a superfície do chão também é toda irregular, por mais que pareça lisa, não é. Então você tem as imperfeições dessa aqui de cima, que vai encaixando nas imperfeições da de baixo. E à medida que você puxa o bloco, uma vai batendo na outra, tum, 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 tum. Então o bloco ele vai sempre batendo no chão à medida que ele está andando para frente. Isso faz com que, ó, na hora que ele bate aqui, ele faz uma força no chão. E o chão faz uma força nele de volta para trás. Isso gera o famoso atrito. Então, esse Fzinho aqui para trás é o atrito. Se você puxa um bloco para lá, gera um atrito para cá, que é uma força para cá. Se você puxar o bloco para lá, gera uma força para cá, de atrito. O atrito é sempre contrário ao movimento. Então, olha só. Na hora que você vai analisar a aceleração desse bloco,
que você vai olhar? Primeiramente, o peso dele, aí você calcula a normal, que vai ser exatamente igual nesse caso aqui. Se o peso é 100, a normal é 100. Aí você vem e pega a força que o bloco está sendo puxado. Com essa força aqui, a gente consegue calcular qual que vai ser a força de atrito. A gente vai precisar saber a normal primeiro, tal. E tem um negócio que chama coeficiente de atrito, porque naturalmente, se você tiver uma superfície que é mais doidona, mais áspera, vai ter mais atrito. Se você tiver uma superfície mais lisa, vai ter menos atrito. E você pega essa força, diminui com essa e calcula a aceleração. Fácil demais. Beleza, aqui explica um pouco da força de atrito, que eu já falei. E tem o detalhe. Quando a gente fala de um objeto que está parado ainda e você está puxando ele para sair, para ele começar a se mover, a gente tem o coeficiente de atrito estático. Por quê? Quando o negócio está paradinho, as duas superfícies meio que encaixam uma na outra, trava e aí você tem um atrito mais forte. À medida que você dá o primeiro arranco, que o negócio começa a se mexer, aí você já tem as superfícies não estão mais encaixadas, estão mais só batendo uma na outra e indo embora. E aí o atrito é menor. Então a gente tem sempre, para toda a superfície, o coeficiente de atrito estático, que é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético, que é quando está em movimento. E aí é só calcular as forças aqui e jogar lá na fórmula. Normal, normal, normal. Essa parte de plano inclinado é mais difícil. É muito difícil de aprender assim num vídeo só. Ainda mais explicando rapidamente. Então, se vocês quiserem aprender isso aqui de verdade, tem que tentar fazer os exercícios e olhar vídeo específico disso. Mas eu vou passar rapidamente só para você ter uma noção do que é. Olha só, antes a gente tinha a situação do bloco num lugar horizontal, né? Agora a superfície está na diagonal, como se fosse uma rampa. E olha só, quando a gente está numa superfície assim, você coloca o objeto aqui. O peso de um objeto é sempre puxando para baixo na vertical, sempre. Mas a normal, ela é perpendicular à superfície. Então, ó, quando está assim, perpendicular é aqui, ó, 90 graus. Tanana, tanana, 90 graus. Quando está assim, a força normal também está perpendicular, que é para cá. 90 graus com a superfície. Então, num plano inclinado, você tem o peso puxando para baixo, na vertical. Mas a normal, ela vai estar na diagonal. Então, você não tem mais uma normal que anula com peso. Não tem mais. E aí, o que você vai ter que fazer? Uma manipulação matemática, onde você pega esse vetor do peso, que está na vertical, e decompõe ele em outros dois vetores. Você vai transformar ele num vetor para cá e num vetor para cá, que é o caso aqui do PY e do PX. E aí é o seguinte, baseado no ângulo aqui da rampa, os valores vão mudar de qual parte do peso vem para o PY e qual parte do peso vem para o PX. Mas basicamente você sempre vai ter um peso do objeto e vem uma parte dele. Para o eixo vertical aqui, olha, que vai anular com a normal, agora sim anula o PY. E vai sobrar uma parte do peso aqui no PX que não anula com a normal, e é esse peso aqui que puxa o bloco para baixo. Então, qual que é a magia do plano inclinado? Na hora que você coloca um objeto aqui, ele vai descer com uma força que é uma parte do peso, depende do peso, mas é menor do que o peso, que é o PX. A outra parte, lembra, está no PY, anula com a normal. E na hora que você vai puxar um objeto,
levantar ele, é muito mais fácil você fazer isso através de uma rampa. Por quê? Você só vai precisar exercer uma força maior do que Px e não maior do que o peso do objeto. Então vamos supor, você vai levantar uma carga de 100 kg. Usando um plano inclinado com um ângulo específico, você consegue puxar esse bloco de 100 kg como se ele pesasse 10. Chique, né? Mas isso vai ter que puxar por uma distância bem maior. Se você for só levantar ele, você levanta ele aqui rapidinho. Mas se for no plano inclinado, você pega lá de trás e vem puxando até lá. No fim das contas, você faz a mesma força. Nos dois casos, tanto que você levanta tudo de uma vez, quanto que você vem devagarzinho levantando, subindo. Mas é igual comprar as coisas parcelado, né? Quando você está subindo no plano inclinado, você faz um pouquinho de força de cada vez. E aí tem as fórmulas, não vou ficar me estendendo aqui não. Não é tão difícil de entender, mas na primeira vez que a gente olha, parece um bicho de 7 cabeças. Tá, e por fim aqui, elevadores. Elevador é uma coisa doida também. Na hora que você vai andar de elevador, que ele vai subir, você sente o seu corpo dar uma travada para baixo, uma puxada para baixo. Como se você tivesse ficado mais pesado de repente. E na hora que o elevador está chegando, que ele faz assim, ó, você sente como se você tivesse ficado mais leve por um pequeno espaço de tempo. Isso não é só uma sensação. Você realmente fica com um peso menor em relação ao elevador, dependendo da situação. Pega um objeto aí agora e alguma coisa pesadinha. Sei lá, qualquer coisa que você tiver aí. Então daqui a pouco, quando você terminar o vídeo. E faz o seguinte experimento. Segura um objeto. Você vai sentir o peso dele. Beleza. Na hora que você empurra esse objeto para cima, você vai sentir o peso dele aumentar. Por quê? Além do peso dele que você está segurando, você está exercendo nele uma aceleração para cima. E para você exercer uma aceleração para cima, você precisa fazer uma força, certo? Então olha só, além da força que você faz para manter ele parado, você tem que fazer mais força para levantar ele. Então você faz a força do peso dele e mais uma força adicional dependendo do quão rápido você empurra para cima. A mesma coisa no elevador. Quando ele está te empurrando para cima, ele precisa fazer mais força em você e você sente o seu corpo com o seu peso e mais uma força adicional que é o elevador que está fazendo em cima de você. Na prática, a gente sente o nosso peso aumentando. E na hora que você pega esse mesmo objeto e dá um assim para baixo rapidão, você vai sentir ele ficando mais leve. Por quê? Você estava sustentando o peso dele e aí na hora que você desce, é como se você parasse de segurar uma parte do peso dele. Por quê? Você permite o objeto cair. Quando a gente segura ele parado, a gente está impedindo ele de descer, né? Que é para onde a gravidade está puxando. Mas quando você dá uma aceleradinha, você deixa ele cair um pouco, você precisa fazer menos força do que você estava fazendo. A mesma coisa elevador, quando vai descer, você se sente ficando mais leve. É isso aí, galera. Espero que tenham entendido. Faça os deveres. Abraço.